Boa noite, senhoras e senhores que nos prestigiam, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Comunitária e Internautas. Havendo número legal em plenário, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Osiel Fernandes Matos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa, com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavras do Senhor. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 12 de setembro de 2016, reuniram-se os membros do Poder Legislativo na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sito na rua Castro Alves, número 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Meves Rosa, contando com a presença dos vereadores, conforme o livro de presença, folha número 22. Leu-se a palavra de Deus pela vereadora Luciane Elisa Miranda Pisque Boing. O presidente da mesa justificou a ausência do vereador Célio Luiz Budal. Leitura da ata da sessão anterior, que após aprovada, foi assinada pela mesa diretora. Leitura das correspondências e expedientes diversos. Convite da creche municipal Dente de Leite para a festa da primavera, que será realizada no dia 16 de setembro. Expediente número 0919 de 2016 da Gerência Executiva do Governo de Joinville, o qual encaminha informações sobre a liberação de recursos do FGTS. Considerações finais. Helena Aparecida Costa Chaves solicitou o envio de indicação ao setor competente para que se faça o patrulhamento, conserto dos bueiros e troca das lâmpadas da estrada que dá acesso à Vila Chutes. Realizou o pedido de indicação ao setor competente para que faça a passagem do caminhão-pipa na estrada São João Abaixo. Elvis Ney Estevão fez nova indicação reiterando o pedido de instalação de um ponto de ônibus na Vila Weber para uso dos estudantes. Lorival Schmidt comentou os problemas ocorridos na rua Duque de Caxias, destacando os buracos no asfalto, sua deteriorização e o material de má qualidade utilizado. Solicitou envio de convite à empreiteira de mão de obra Adrimar Limitada, que executou a obra, e ao senhor Yolando de Assis, que fiscalizou os trabalhos, para que façam uso da tribuna e esclareçam as dúvidas pendentes. Solicitou ainda aos servidores desta casa que elaborem um relatório fotográfico do problema citado. Em a parte, o vereador Otávio Moreira da Silva Neto comentou que já havia questionado o senhor Yolando no ano anterior com relação ao problema, salientando que são necessárias providências por parte do Poder Executivo. Em a parte, o vereador Osiel Fernandes Matos argumentou que faltou uma fiscalização mais técnica da obra, que a base ficou inadequada, que o valor dos materiais estipulados no edital não foi cumprido e que o asfalto não possui medidas pré-fixadas. Por fim, sugeriu a contratação de uma outra empresa para que verifique a obra, realize as medições e refaça o que for necessário. Dando continuidade, o vereador Lorival Schmidt solicitou a oficialização do pedido ao Executivo para que se interrompam as obras na rua Antônio Laslau de Araújo, enquanto perdurarem os problemas na rua Duque de Caxias. Apresentou abaixo-assinado formulado pelos moradores do bairro Vila Verde, solicitando a ampliação da rede de energia elétrica nas ruas Adelmo Fritz, João Mondini e na via paralela a esta. Em a parte, o vereador Elvis Ney Estevão mencionou que, por vezes, as irregularidades no loteamento ocorrem devido a problemas familiares na divisão de imóveis, dificultando o trâmite para a instalação de rede elétrica.
destacando que os fiscalizadores devem ser responsabilizados. Continuando, o vereador Lorival Schmidt solicitou envio do referido abaixo-assinado ao Poder Executivo e à Celesc. O presidente da mesa deixou um adendo aos demais vereadores, esclarecendo que, por estarmos em período eleitoral, a responsabilidade das palavras proferidas em tribuna será exclusivamente de cada vereador. Nada mais havendo a destacar, encerrou-se a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia 19 de setembro de 2016, às 19 horas. Esta ata foi elaborada de acordo com o artigo 201 do Regimento Interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Lembrando que a sessão ordinária encontra-se na íntegra no site camaragaruva.sc.gov.br. Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2016. Em discussão a referida ata, não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Leitura das correspondências e expedientes diversos. Material informativo do IBGE. Caro cidadão, este material informativo preparado pelo IBGE com apoio do Tribunal Superior Eleitoral contém elementos vitais para auxiliar você tanto a concorrer a um cargo em seu município, quanto a escolher seu candidato nas próximas eleições em outubro. O melhor conhecimento da situação econômica, social e política do seu município representa um avanço na qualidade do debate sadio de ideias propostas que deve preceder cada escolha eleitoral. Esteja atento às normas eleitorais e exerça com responsabilidade seu direito ao voto. O IBGE e o TSE estão certos de que os eleitores bem informados elegerão bons prefeitos e vereadores nas próximas eleições. Bom voto. Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, Paulo Rebelo de Castro, presidente do IBGE. Expediente da Associação dos Idosos de Garuva, o qual encaminha o balancete de prestação de contas dos recursos recebidos no valor de R$ 5.000 no dia 12 de agosto de 2016, destinados a esta entidade. O material informativo e a correspondência recebida encontram-se na secretaria desta casa. Peço licença aos senhores devido a outros compromissos assumidos e passo a presidência ao vereador Elvis Ney Estevão para dar continuidade aos trabalhos. Convidando o senhor Yolande de Assis, secretário de Administração e Planejamento e Finanças, para fazer uso da tribuna por até 20 minutos para explanar sobre a pavimentação asfáltica da Rua Duque de Caxias. Vamos dar uma matinha. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, os vereadores e as vereadoras e o munícipe local. Estamos à disposição para sanar as dúvidas, ou tentar sanar. Boa noite, secretário Yolando, aos nobres pares, aos nossos munícipes presentes, meu cordial boa noite. Gostaria, senhor presidente, que fosse colocado as fotos ali da Duque de Caxias, ao qual eu pedi na última sessão, para mostrar ao engenheiro Yolando, essa situação que já perdura mais ou menos há um ano, né, desde a construção da pavimentação desta via, se encontrou ali vários pontos de buraco, fundamento de pista, drenagem, alguma coisa também, de escoamento de água, boca de lobo, que não vence o fluxo d'água. O senhor pode acompanhar aí, secretário, que tem um afundamento de pista e que perdura, né? Já foi feito esse pedido aqui várias vezes nesta casa, e até eu não sei por que o representante da empresa Adrimar também não se encontra nesta casa esta noite,
que era para ele também estar aqui, porque, segundo eu sei e acompanhei a licitação, a mesma empresa está executando o Antônio Ladislau de Araújo, correto? E até foi um pedido deste vereador que vos fala, para que o senhor secretário paralisasse a obra da Antônio Ladislau de Araújo, para que, primeiramente, né, não aconteça o que está acontecendo no Duque de Caxias, o que possa vir a acontecer na Antônio Ladislau de Araújo, para que, primeiramente, recuperasse o que já foi feito, né? Porque simplesmente depois vão embora e fica nós aí com um problema, o secretário também fica com um problema, né? E os munícipes com mais problema ainda, né? Então essa obra custou, foi pago e não ficou a contento da comunidade. Então eu gostaria do senhor secretário nos relatasse aqui, nos desse uma posição, não somente para esta casa, mas para os munícipes a respeito desta obra, secretário. Seria essa a minha colocação. Obrigado. Certo, vereador Lolo. Eu só gostaria de se mostrar se tem uma foto ali do início com a Celso Ramos e lá no final do traçado dela com a rua José Bonifácio. José Bonifácio. Exato. Tem ali no relatório fotográfico, por acaso, não? Ah, então tá. O relatório é isso as fotos são essas que se apresentam. Só são essas, presidente? Tá, é que eu queria colocar a situação como o que foi passado tecnicamente dela, tá, vereador? Correto. Mas assim, estou falando como fiscal, como secretário não. Fiscal desta obra, essa obra é uma OGU, é um Orçamento Geral da União, e o traçado dela são 282 metros, que saía da Celso Ramos até a José Bonifácio, certo? E não conseguimos estendê-la. E daí o objeto dela era pavimentação, pista de 8 metros, calçada, faixa de serviço, essa que tem de grama ali, meio fio, passagem, uma lombada, uma passagem elevada, que eu me lembro, né? Uma passagem, as bocas de lobo, que são a drenagem, e também é completa com a subbase, base, reforço, conforme a planilha lá. Obra tem que ser fiscalizada, concordo. Esse bordo onde que, aquele que está pior ali, deixa eu me encontrar ali na outra foto, por favor. Essa aí. Esse bordo aqui é próximo da casa da Claire, né? Foi mudado um pouco desse traçado quando foi locada essa obra, por conta da largura de calçada, por conta de traçado mesmo, né? E concordo que aquele ponto ali não ficou reforçado, porque assim, ela foi traçada de um ponto e não houve acordo, porque a largura da calçada não coincidia muito com o que era necessário. Então foi mudado o traçado dela. Só que foi mudado, teria que ser feito o reforço. Falha na fiscalização. Falha na fiscalização. Falha minha que não observei, com certeza, se a empresa usou do reforço necessário para aquele ponto. Tal. Daí, o que a gente costuma falar que o asfalto repolhou. Foi mudado o traçado, não teve a base e o reforço necessário, ali naquele ponto o reforço repolhou. Por quê? Veio lá em cima, lá quando tem o cruzamento com a José Bonifácio, que não foi tratada, com o decorrer das chuvas e da ocorrência da drenagem, infiltrou água por baixo do pavimento e veio trazendo, e onde que não tem reforço, onde que tem fragilidade, o asfalto repolhou. Tem marcas ali também que o asfalto não ficou na espessura, e está conferindo lá. Eu fui levantar, levei o técnico lá para analisar, técnico não, engenheiro da obra, né? Certo? E essas correções ele fez um tempo atrás, quando também já foi indicado pelo vereador Otávio essa situação, mas não ficou contente. Tem que ter um reforço correto, não foi feito correto. Falhou, fiscalização falhou. E quando fez o reforço, não estava chovendo, né, secretário? Vereador, não estava chovendo, estava tudo certinho, só vai acontecer quando? Quando começar o câncer a trabalhar mesmo. Começou a infiltrar água lá, a José Bonifácio não existe drenagem. A Duque de Caxias lá na frente não existe drenagem.
Daí essa água veio de rolo, penetrou, tem um ponto de captação de drenagem das bocas que não ficou perfeito também. Essa água encaixa, não na boca de lobo, ela vai fazendo a abrasão nesse asfalto e aconteceu o repolhamento. Aconteceu o fracasso daquele bordo ali. Vai ter que ser recuperado. Não tem o que falar mais. Está ali, está claro. Ela repolhou porque está infiltrando água lá de cima, por baixo e vai enfraquecendo. Não tem o reforço necessário, vai descascando, a espessura não está correta e pau. Vai ter que arrumar. A empresa vai ter que arrumar. Foi convidada, a empresa entrou em contato e também nós entramos em contato por conta disso. O próprio vereador sempre tem nos questionado, os vereadores têm nos questionado, todos eles têm nos questionado a respeito disso. E a empresa, como foi ganhadora? É assim, pessoal, licitação é aberta a qualquer empresa. Naquele momento, a empresa estava documentada e ganhou o processo licitatório, legítimo. Agora, tem que cumprir conforme a planilha. Se houve falha de fiscalização, não poderá ter mais falha de fiscalização para que ela cumpra o que está na planilha. Certo? Então, eu não tenho como eu amarrar uma nova licitação com um objeto já fiscalizado. Agora, nós temos a responsabilidade da empresa de colocar essa situação em ordem dentro do cronograma da outra licitação. Quer dizer o quê? Ela vem com o equipamento, base, subbase, e, ao mesmo tempo, ela vai atacar essa obra e nós vamos fiscalizar com mais rigor para ela cumprir. Agora, a José Bonifácio não tem acerto. Ela não tem drenagem, ela não tem pavimento. Muito obrigado. Ela não tem um pavimento, principalmente ela não tem drenagem. Tem que ser trabalhado isso por conta de quem? Daí não é mais responsabilidade da empresa. Nós vamos ter que fazer um trabalho de encaminhamento dessas águas. Porque daí também foi colocado, por que isso não aconteceu no outro contrato que é ali no Jardim Margarida? Por conta, pegou completa a rua, né? Então, desde Jusante, lá em cima, ela já veio tratando. Então, o encaminhamento da água já veio melhor, veio encaixando, e daí não teve esse problema de como infiltração nesse começo de base. Mas, assim, ficou claro que é um erro de execução, que a empresa se comprometeu em fazer. Como que ela se comprometeu? Ela tem um contrato para ser cumprido e eu estou colocando a situação que o engenheiro me fez. Ele vai cumprir dentro desse prazo, trazendo o equipamento e fazendo o rompimento e a restituição dos seus focos. Como que ele vai fazer? Vai tirar o material, porque não é em toda a situação. Aí o repolhamento, aquilo vai acontecendo de jusante para montante. Ele vem indo, vem comendo, porque está encaixando água. E ficou bem claro ali, na parte da José Bonifácio, sentido daí da Celso Ramos para lá, da Duque, lá no final, lá bem naquela curva, como está ali a questão do infiltramento dentro ali, por baixo dessa pista. Tanto que em frente o Laranjinha ali, dali para diante, está tudo, a nossa visão consolidada. Boa noite, secretário Yolanda. Sim. Qual é o compromisso que você, como fiscal da obra, e a empresa vai passar para os moradores e não para os moradores, mas para o garuvense, dessa obra, quando que eles vão fazer, que dia, que data, e de que forma que vai ser fiscalizado, por exemplo, a medição certa, a espessura certa que foi licitado do asfalto e da espessura da base. Porque você falou que teve o repolhamento ali do asfalto por ter filtração de água, mas mais abaixo também teve. E como é que você vai fazer essa fiscalização? Vou colocar a história de outra forma, então, vereador. Porque essa obra, na verdade, eu questionei, o vereador Otávio questionou, vários vereadores aqui, Todos até o eles Lorival questionário, porque na verdade é uma rua que quase tem pouco fluxo e já teve problema na obra. Se me permite, vereador, o senhor podia falar no microfone para não prejudicar a gravação? Já teve vários meses essa obra foi concluída e
E toda essa reclamação aqui e questionamento, as pessoas que moram lá e as pessoas que passam por lá, uma obra nova e já com problema, uma obra nova e já com problema. Tipo assim, só para dar um esclarecimento para a sociedade, para a gente, porque a gente é cobrado na rua. E tem um prazo assim para a empresa, a gente é cobrado da empresa, na verdade. Entendeu? Eles erraram, eles vão ter que fazer e pronto. Eles têm, conforme o contato que eu tive sexta-feira, depois que eu soube da solicitação. Não, eu soube, sexta-feira que eu soube. Eu já entrei em contato, eles têm os 30 dias para cumprir. Tá? E outra, aquele objeto específico ali do Jardim Margarida, que a gente chama Duque e mais o outro, são 2 processos de um OGU, como eu comentei, e além da nossa fiscalização, tipo assim, nós fizemos a fiscalização, nós quem? O fiscal, né, do município, engenheiro Yolanda, fez a fiscalização, e em cima desse boletim de fiscalização, vem a fiscalização Também. da OGU. Eles vêm e liberam, eles não vêm olhar por cima, eles fazem um relatório fotográfico. Naquele momento, Zé, vereador, naquele momento e naquele mês, ou 2 meses, ou 3 meses, a obra fluiu sem nenhuma imperfeição. E eu não me recordo em 10 dias, 15 dias isso ter acontecido. Ela está com 2 anos. 2 anos. O movimento está acontecendo normal. Não tem, talvez, um trânsito pesado ali, que poderia acarretar mais situações. Então vai ter que ser recuperada, para que isso não aconteça. Daqui a pouco nós está fazendo ali a José Bonifácio, vai ter um movimento maior. Se isso não for corrigido, vai danar. Mas tem 30 dias para cumprir. Sim, outra situação, você falou sobre o filtramento da água que vem do José do Bonifácio, descendo tudo lá, que vai, talvez eles vão fazer essa reforma e vai continuar esse problema. Então já aproveitar e já fazer uma base, alguma coisa da José que é lá na José Bonifácio, alguma coisa para não continuar essa infiltração de água. É o que nós vamos fazer em conjunto com a empresa, é isso. Em conjunto com a empresa, não. Primeiro a gente vai esfolar a empresa, na verdade, para ela tentar fazer com as ferramentas e equipamentos que eles têm, para ver se cumpre essa dificuldade que nós temos. Que hoje, se eu falar assim para o prefeito, eu vou ter que paralisar a equipe lá, que está em outra atividade, para fazer isso. Primeiro a gente vai tentar puxar a orelha ao máximo e buscar o máximo da empresa para que ela faça um acompanhamento, tá? Para suprir fazer o desvio necessário ali. No dia do serviço se vai aparecer a melhor situação e a solução para que faça isso, tá, vereador? Mas a gente vai ficar bem voltado para isso. Vou me dedicar mais para que isso aconteça. Engenheiro, aquela rua, assim como aquela rua próximo à unidade de saúde da Vila Margarida, elas têm problema de escoamento de água, as duas. Né? Drenagem. E na sua fala dizia que algum problema ali de boca de lobo, houve algum erro. Esses erros na captação dessa água, que causa as inundações nas duas ruas, eles são erros de engenharia ou de execução? Eu digo de engenharia no traçado, porque houve necessidade de ser trabalhado bem. É tipo assim, vereador, é que nós fomos contemplados, ainda contemplado em papel, tá? Mas agora com a Celso Ramos, que tem que ter descarga. Se a água vem e não tem a descarga necessária, dimensionada para que isso aconteça, é difícil de não acontecer um alagamento com uma chuva propriamente até elevada. Não é qualquer chuva que acontece isso, mas daí é dimensionamento da própria Celso Ramos. O projeto em si foi dimensionado, mas a descarga não tem a necessária. Se trabalha muito nesse projeto da Celso Ramos, no sentido centro para São João abaixo, lado esquerdo com a tubulação de 1 metro, e lado direito com tubulação de 80, para cortar essas águas e desembocar lá pela rua Santa Catarina, lá no rio Saracura. É um projeto de 1.350 metros que a gente tem,
contemplado até agora com a licitação dos tubos, né, para que esse objeto seja executado por administração direta. É um estudo de engenharia para solucionar. Mas como era um OGU, contemplando aquelas duas ruas, em 2009, se cumpriu o projeto, se cumpriu a drenagem conforme o projeto, só que a descarga não é convincente. Então, a culpa seria do afunilamento com a Celso Ramos. Falta de descarga de drenagem. E como se recupera isso? Conforme eu te falei. Mas tubulação Com as tubulações que foi conveniado, só que não foi executado ainda. Nós conseguimos esses tubos junto com o convênio do Estado, só que vai ser executado pela administração direta. Estamos no prazo eleitoral, isso vai acontecer. Está previsto já... Já está licitado, já tem a empresa para fornecer o tubo, só que é tal coisa. Prazo eleitoral, não sei se a gestão vai conseguir executar, porque tem que ser uma força-tarefa de equipamento, que é a administração direta. A prefeitura vai ganhar os tubos para a execução. Dentro de um projeto daí, tá? Dentro do projeto. Então não tem erro na execução e não existe erro no projeto das bocas de lobos das duas ruas. Execução, tem correção nas bocas de lobo, porque as águas estão passando e algumas não estão encaixando. Elas não encaixam. Tem que ter a correção da boca de lobo. Aí é óbvio que a última, junto com o afunilamento, isso vai ser corrigido, porque o senhor há de convir comigo que esse afunilamento ele é agravado pela própria obra. Se as águas são recebidas pelas bocas de lobos ao longo do caminho da via, obviamente eu não vou sofrer com esse gargalo que já existia. E isso vem causando prejuízo aos moradores daquelas ruas, né, com alagamento. Então, eles precisam ser corrigidos, porque por mais que eu corrija esse gargalo, eu continuo com problema existente de obra, se não é de execução, é de projeto, né? Então, ele precisa ser corrigido, ou na essência, ou na execução, no meu ponto de vista. A correção das bocas de lobo tem que existir. Mas se existir hoje uma chuva passando de uma precipitação, ela vai acumular ali nesses pontos de alagamento. Tanto no entrocamento da Duque com a Celso Ramos, como lá da José Romão, né? Com a Celso Ramos também. Eu só gostaria que ficasse registrado isso, Sim. de que o gargalo não fosse o único problema, né? Que ele não fosse o único problema, porque nós temos, evidentemente, problemas sim de execução, de escoamento que precisam ser corrigidos, porque senão eu vou ter uma pressão, mesmo que aumente, eu vou ter uma sobrecarga ali de qualquer forma, né? Não é necessário, eu posso amenizar esse problema e quem sabe até esse gargalo não seja assim tão grave, né? A natureza vai me dizer depois. Obrigado. Só para concluir aquilo que o presidente colocou, o secretário fiscal Yolanda, né, da obra, esse estudo foi feito dentro da secretaria, com acompanhamento do Yolando, do engenheiro Yolando, que vai ser feito a descarga de água daquela região ali, porque fomos questionados muitas vezes, onde há o alagamento ali, principalmente no material de construção Duque, na região ali, porque tudo foi jogado para o rio Saracura, né? Desde quando foi feito o recapeamento, a melhoria da SC aqui, foi jogado tudo para o lado de lá e tudo acaba indo no Saracura. Então aquela situação lá do Duque de Caxias, do escoamento da água, vai ser feito exatamente daquilo que o Orlando falou, que são aqueles 1.350 metros de tubo que foram adquiridos, né? Tem o período eleitoral, e onde vai ser feito pela rua Santa Catarina, junto ao terreno ali do Massaneiro, que se encontra com o rio Saracura, mais lá embaixo. Para o quê? Para dividir todas essas águas, que uma boa parte também do Jardim Margarida acaba vindo ali na Duque de Caxias. O rio vem pelo meio do mato ali e acaba escoando lá. Então, com certeza, com essa obra de arte aí, essa tubulação, eu acredito que vai resolver a situação do alagamento naquela região. Vai dividir, pelo menos, o volume de água, né? Então, seria isso, secretário Orlando, como o senhor colocou, em 30 dias, né, a empresa está se comprometendo a fazer,
executar a recuperação. E o que nos resta? Já que o dono da empresa também não apareceu, o responsável, até porque nós íamos cobrar muito forte dele, né? Ficou só o senhor aqui no fogo cruzado, mas pedimos e cobramos realmente que essa recuperação aconteça o mais breve possível. Seria isso, Yolanda, obrigado. Senhor secretário. Que passa lá no terreno do Doce, lá, no lado daquele terreno do padeiro. Não, aqui, ó. Que diz que está inundando tudo o terreno dos padeiros lá. Não, mas isso é lá embaixo, não tem nada a ver. Embaixo. Não é esse problema. É aqui na Senhor secretário. Não, é uma reclamação dele. Secretário Yolanda, já vamos aproveitar, já que acho que não acabou o nosso tempo aí ainda. Vamos aproveitar sobre, já encerrado o assunto dessa obra. Queria questionar com o senhor, que a gente estava fazendo umas visitas aí, andando nas casas, sobre a Eugênio Avance. Eugênio Avance não, a rua Anis Galberto foi licitado, a rua Henrique Kiss foi licitado, a rua Ladislau de Araújo foi licitado, e as travessas, só para dar um esclarecimento, porque amanhã as pessoas vão escutar na rádio, esclarecimentos dos moradores, por que nós estamos iniciando as travessas e não estamos fazendo as principais? Só um esclarecimento para eles, o senhor como secretário de administração e fiscal. Muito bem, vereador. Assim, são 3 contratos ou 3 licitações que progrediram no município. Uma licitação com recurso próprio, que são Antônio Ladislau de Araújo. Não. Antônio Ladislau de Araújo, 360 metros, uma coisa assim. Não vamos colocar em extensão porque eu não sei de cabeça. A rua Rui Barbosa, entre a Anis e a Henrique. A rua Juarez Távora, entre a Henry e a Anis Galberti, né? Que são 50 metros cada uma, pequenininha aquela lá. Aquilo é um contrato de recurso próprio. Fechou? Ordem de serviço dada, iniciada a obra. E também, aproveitando que tem uma indicação do vereador, que quando se fala em Antônio Ladislau, tem o reforço que vai ser dado por conta da calçada entre Celso Ramos, ao longo do Celso Ramos, na curva da Antônio Ladislau, que não pode ser esquecido. Bem na Assembleia de Deus, que ali é um conflito, né, vereador? Tinha colocado isso, a gente tem aqui só reforçar. Esse é um contrato. Contrato segundo, que daí é um convênio com o Fundan, o dinheiro não está na conta, processo licitatório progrediu, tem a empresa vencedora, só que não foi dado ordem de serviço por conta que o recurso não está. Prazo eleitoral para isso acontecer, que é Anis Galberto e Henrique Kiss, daí fecha. E o terceiro contrato, que é o processo lá do Estado, né? Que eu acho que até alguém dos vereadores que conseguiu esse convêniozinho lá, né? Não sei se foi dele, né? Mas assim, que é 750 metros lá do Urubuquara. Que é Barão do Rio Branco, são 750 metros. O que acontece lá? É pavimento e o bordo direito, sentido do BR para dentro do Urubuquara, o lado direito que tem calçada, certo? Ali se entendeu que, como era uma área mais restrita de largura de pista, se optou por um lado só de calçada e um pavimento de largura de 6 metros, certo? Então, são 3 contratos. O recurso próprio foi dado ordem de serviço. O do Urubuquara foi dado ordem de serviço. Por quê? Porque lá tem contrapartida do município. Então, a empresa tem como já iniciar. Só que dinheiro depositado não tem. Mas ela tem como iniciar dentro da planilha orçamentária. Tá, vereadores? Que ninguém hoje também vai fazer se não tem para receber. Tem que ter esse cuidado. E no processo, na licitação, o pessoal lá é bem observador nisso, nos contratos, porque está bem amarrado. Está lá, eles têm ciência disso, que só vão receber desde que o município seja contemplado com o recurso. Certo? Giro, só ainda com respeito até às novas obras, mas também a recuperação do Duque de Caxias,
Tu citou quando foi feita a obra não estava chovendo, né? Deixou isso bem claro, não estava chovendo. Não foi isso que eu deixei claro. E falou que não estava chovendo, então não sabia o que ia acontecer, enfim. Os moradores vão ser ouvidos antes da recuperação, porque eles estão lá, faça sol, faça chuva, eles sabem cada buraco, eles conhecem cada poça d'água que formou, eles têm conhecimento. E nós sabemos que a audiência pública é uma legislação bem pertinente nos dias atuais. Então, a minha pergunta é assim, os moradores vão ser reunidos e ouvidos antes da execução da reforma? Os moradores da rua Duque de Caxias vão ser ouvidos antes da reforma? Com certeza, as portas estão abertas. Eu tenho conversado sempre com os moradores, especificamente com o Henry e com a esposa. Posso dizer isso. Eu não senti ninguém mais trazer esse tipo de reclamação. Mas não é reclamação, é fato, né? Mas quem tem comentado isso comigo, se eles tipo, na reunião, rua ali... Isso, uma participação efetiva, uma participação efetiva. Eu tenho conversado muito com o Henry e com a esposa, eu acho que não tem por que não eles seguirem isso à frente, né? Sim. Agora, então, se tiver mais gente para vir, não tem problema. E pode partir da empresa também, né? 100%. Engenheiro, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu só queria, obrigado, presidente, obrigado aos vereadores, você fazer mais uma situação que não é nem desculpa, né? Fiscalização tem que ser feita. Tem que ser feita. E, às vezes, ela não é bem feita. Estou dando a mão à palmatória. Tem coisas que a gente vê depois de pronto. É complicado. E quando eu falei, não choveu antes. Choveu vários dias depois em cima desse pavimento e não deu conflito, não deu afundamento. Deu depois que penetrou essa água e afundou e mostrou a situação que ficou claro nas fotos. E vai ser corrigido. Mas, assim, a fiscalização, se for diária, pertinente, tal coisa talvez não ocorresse. Mas nós somos falhos, estamos dando a mão como uma palmatória. E a empresa foi chamada a atenção também, tá? Foi notificada e ela vai ter que cumprir. Eu agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Diego. Palavra livre, com a palavra o vereador Osiel Fernandes Matos. Pequeno homem. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, a todos que acompanham nosso trabalho. Quero também já aproveitar que o engenheiro Yolando e nosso secretário de administração está aqui, aproveitar e agradecer também um pedido deste vereador, da rua Eugênio Avance, a tubulação ali, tem uma tubulação, um valetão ali, que na verdade ali já passa só esgoto, e agora chegou os tubos. Então, agradecer esse pedido que é deste vereador. E quem agradece também são os moradores. Quero fazer um pedido, colocar em votação, senhor presidente. Está tendo muita reclamação do posto de saúde do bairro Jardim Margarida, onde o doutor Rodrigo saiu candidato a prefeito e colocou o nome dele a candidato a prefeito, e isso, a lei permite ele pegar um tempo de licença que não pode exercer porque ele é funcionário público. E está tendo muita discussão dentro do bairro, em volta do bairro. Dentro do bairro, ele atendia também o bairro Margarida, ali, o posto de saúde atendia também Vila Trevo, e não foi colocado outro médico no lugar. Eu gostaria que colocasse em votação aqui, senhor presidente, que a secretária de saúde, a Vanessa, ou alguém responsável da saúde, viesse aqui esclarecer para a sociedade, porque está tendo umas conversas maldosas. Que nem teve outros candidatos que saiu funcionário público, ele tem o tempo dele de sair, que ele tem que sair para poder ir para a eleição, e estão usando isso de má fé. Então, eu gostaria que a secretária Vanessa viesse aqui, ou alguém responsável da saúde, vinha esclarecer isso. Por que não está tendo médico lá no bairro
Margarida, que atende não só o bairro Margarida, o Jardim Margarida, atende Vila Trevo, atende a Redondeza tudo, Otto Reder, São João Abaixo, e está tendo essa conversa, estão usando de má fé, estão usando o nome do Dr. Rodrigo de má fé, dizendo que ele não está atendendo, mas tem pessoas que às vezes não entendem que a pessoa que é um funcionário público, ele tem que sair de um tempo determinado quando ele é funcionário público. Então, tem gente que não consegue entender isso, e estão usando isso de má fé. Então, que a secretária venha aqui e esclareça para a sociedade e por que não está tendo médico lá. Se tinha médico antes, isso é responsabilidade do prefeito e da secretária. Muito... Presidente. Em votação, o requerimento do vereador Osiel. Será solicitado, vereador. Obrigado. Para a próxima sessão. Com a palavra, a vereadora Juliane Galeto Junqueira. Senhor presidente, boa noite, nobres pares, população garuvense, funcionários dessa casa, todos que nos assistem e nos ouvem via web e via Rádio União Comunitária. Uma boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação ao secretário de Infraestrutura, o senhor Darcy, para que, se fosse possível, colocar uma lombada na Vila Trevo, na rua São Francisco, pois lá transitam muitos carros com velocidade alta e existem também muitas crianças que ficam brincando ali e ficam ali por perto. Então, para evitar acidentes maiores. Próximo ao Bar do Vieira. Será remetido, vereador. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão nos assistindo, e nosso povo que vai escutar amanhã na rádio, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Orlando pela explanação dele. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero aqui deixar um parabéns para a diretora da creche Maria Saad pela belíssima festa que teve nesse final de semana, no sábado. E toda a equipe que trabalharam, pela organização, por tudo que estava muito bonito mesmo lá. E também um parabéns pela festa lá na divisa do Sagrado Coração de Jesus. Parabéns à diretoria e à equipe pela maravilhosa festa que esteve lá também. E também quero deixar aqui hoje pedido de ofício de condolência para a família Botolominotti, do falecimento do senhor Francisco Botolominotti. É um sobrenome bem difícil de falar, mas eu acho que é. Botolominotti. É isso mesmo. E boa noite e obrigado. Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores, assim como já foi lembrado e relembrado no início do período eleitoral, que cada vereador é responsável pelas suas palavras em tribuna, por estarmos justamente nesse período de eleições. Com a palavra, o vereador Lorival Schmidt. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, munícipes presentes, meu cordial boa noite. Senhor presidente, é lógico que, como Vossa Excelência colocou, que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e colocamos. Mas também nós somos responsáveis para legislar para o município de Garuva. Independente se nós somos candidatos ou não à reeleição, eu não vejo problema. Porque a lei diz isso, a lei diz aquilo. A lei diz tanta coisa que era para vagabundo estar na cadeia e também não está. Quero agradecer, nesta noite, o excelente trabalho da nossa Polícia Civil e Militar, em conjunto com Paraná, Santa Catarina, que realmente, agora parece que vamos ter um pouco de paz, um pouco de sossego, né? Por aquela bandidagem que estava acontecendo, o que nós vimos nessa casa, as pessoas aqui dando seus depoimentos, chorando, implorando e pedindo, pelo amor de Deus,
para que esta casa, junto com o prefeito e junto com as outras autoridades do município, fizesse alguma coisa. Então foi feito, foi pedido, foi conclamado para que as polícias se unissem e fizessem o trabalho que foi feito. Então nós também temos que chegar hoje aqui e parabenizar o que foi feito na cidade de Garuva. Mas, infelizmente, como falam de lei, porque a lei proíbe isso e ajeita aquilo, alguns desses amanhã mesmo estão na rua. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Né? Então, aí a lei eleitoral também veda isso, veda aquilo, veda aquele outro, mas não é assim que funciona. Né? A realidade do dia a dia das pessoas, nós, como os legisladores, que ganhamos o nosso salário vindo de impostos da sociedade, temos que, sim, vir para a tribuna e pedir aquilo como o vereador Osiel falou, tem que ter um médico lá assim, alguém errou, a população não pode ficar à mercê, independente de quem seja, o governante ou não. Alguém errou. A comunidade não pode padecer por causa dessas situações. E dizer que estão falando, isso do doutor Rodrigo, isso, daquilo, daquele outro, né? Isso é ruim. Nós temos que sempre nos ajudar a administração, ajudar para isso que nós somos eleitos, para ajudar principalmente o povo de Garuva. Os senhores olhem nesta noite, né, também. Alguns vereadores saem, voltam, outros não vêm, outros dizem que foi aquilo, foi aquele outro, mas o salário está lá no final do mês. É um absurdo isso. Porque eu tenho reunião não sei com quê. Que reunião que você tem? Tá? Então, está aqui para receber o salário. Então, permaneça nessa casa e respeite o Legislativo. Eu não estou vendo isso aqui. Então, eu fico muito triste vendo só Vossa Excelência sentada nesse plenário, né? Como em outra sessão, o outro também não veio. Porque... Então, traga um atestado, como o servidor tem que trazer, como todo servidor tem que trazer, para esta casa, para que o vereador que não compareça na tribuna, aqui no plenário, que fale, porque está com problema clínico, o outro está com não sei o quê, reunião de algum vereador desta casa, em período eleitoral, ou ele está respondendo pela Câmara, ou não. Ou não. Isso é claro, está dentro do nosso regimento interno, então não se admite esse tipo de coisa. Não admito, porque se envergonha o Poder Legislativo, me desculpe. Então, os vereadores têm que cumprir. São pagos 4, como o povo mesmo fala, né? São 4 horas por mês que a gente vem trabalhar aqui, que é na tribuna, então cumpra. Então, no final do mês, na hora de apresentar o lerite, apresente os atestados médicos, porque não veio na sessão. Então, chega de desculpa e chega de falcatrua. Meu cordial boa noite a todos. Vereador, vou elogiar as suas palavras e lembrar que nenhum vereador precisa se preocupar com o protocolo, com o cerimonial, né? Mas é praxe e precisa ser dito, sim, mas há uma grande diferença entre a atuação nossa de vereador e a nossa participação na campanha eleitoral, né? Até me desculpem falar daqui, mas realmente eu não, nesse momento, não posso passar a presidência. Como líder de governo, como liderança, algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Osiel Fernandes Matos, líder do PMDB. Então, senhor presidente, está sozinho hoje? Podia chamar alguém para cima, né? Também não posso deixar de dar o agradecimento à nossa Polícia Militar, a força-tarefa que eles fizeram hoje, Polícia Militar, no comando do Tenente Ademir Stillenberg, junto com a Polícia Civil, defasada de funcionário, isso é a palavra certa, defasada de funcionário a Polícia Civil, a Polícia do Paraná também estava em conjunto, que nem o vereador Lorival Schmidt lembrou daquela sessão onde foi uma sessão muito emocionante das pessoas que estavam aqui chorando, emocionada, com medo de ficar em casa, que os bandidos agora eles não estão mais no centro da cidade, eles agora estão indo para a área rural, porque lá não tem câmera, lá a Deus dará. Então a gente também foi muito cobrado aqui também pelos moradores, nós como vereadores, o prefeito também como
como executivo. Muita gente pediu aqui para vir mais efetivo para a Polícia Militar de Garuva e nada. Sei que isso o governo está em geral. Então, a gente Permitam também... uma parte, vereador. Sim. No interior não está mais a Deus dará. Eles estão indo fazer ronda lá, sim. Eu falei estava. Ah, tá. Se não tivesse, vereadora, aquele pessoal não estaria aqui chorando, emocionado aqui. Pessoas que apanharam que nem o senhor Lauf da divisa, uma pessoa com 87 anos com hematoma no rosto. Então, agradecer sim à Polícia Militar de Garuva, o trabalho que vem prestando. Sei que é pouco efetivo, mas acredito que próxima gestão aí do Executivo, próximos governantes vão olhar com bastante olhos para essa parte da segurança. Então, seria isso, só para deixar registrado, senhor presidente. Agradecendo, até de repente a gente também mandar um ofício, em nome de todos os vereadores aqui desta casa, agradecendo a força-tarefa que eles vêm fazendo e vão dar continuidade, com certeza, que lugar de bandido é na cadeia. Pena que, infelizmente, vai lá, fica lá 2, 3 meses e consegue um dinheirinho, vai lá e sai. Porque também lá tá cheio, né? Então agora já estão só... Vai lá, passa lá uns 3, 4 semanas e volta para casa e começa tudo de volta, infelizmente. E a Polícia Militar, ainda quando acontece, ainda dá umas pancadas no cidadão, ainda vai responder ainda, tem que ir por fora ainda responder ainda. Infelizmente funciona assim. Muito obrigado. Como líder do PSD, o vereador Lorival Schmidt. Senhor presidente, só para concluir, quero parabenizar a todas as professoras da creche Maria Correia Saad, a qual estive lá no sábado, também passando rapidinho, mas pelo excelente trabalho de todos. A diretora é uma liderança, mas os professores é um conjunto de uma liderança que funciona. Assim também como na creche Frei José Bertoldi, também o qual está a Clara aqui, que é da Frei José, e a... esqueci o nome. Cirlei, né, irmã da Denise, que é da Maria Correia Saad. Então, parabenizar vocês pelo belo trabalho, pelo empenho, né? As escolas arrecadaram aí um volume bom de recursos, eu acredito, que é para investir na própria escola. E que vocês, professores, agora também têm o dever de fiscalizar e cobrar, né, esse recurso que foi arrecadado dentre os munícipes para a sua escola. Então, mas parabéns a todos pelo empenho. Realmente, as duas festas lindas, tu vê as professoras todas em conjunto, ajudando, então aonde a obra de arte fica perfeita. Então, meu parabéns a todas as professoras, a todas as pessoas que passaram por lá. Realmente foram 2 eventos maravilhosos. Pude participar dos 2 e foi muito show. Então, parabéns, fica o meu agradecimento à comunidade. É assim que se faz uma comunidade melhor e mais feliz. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos. Homenageando, então, as nossas gloriosas polícias militar e civil, nada mais havendo tratar, nada a destacar, encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos e convidando todos para a próxima sessão ordinária no dia 26 de setembro, às 19 horas.